Já pediram para você fazer um desenho e saiu aquele traço daquela casinha, aquela árvore, aquela praia, aquele coqueirinho, aquele caminho na estrada? Já? Tá. É muito interessante. Eu peço para alguns alunos, depois de uma meditação, de uma conversa, de uma teoria, a gente poder conversar um pouquinho sobre essa nossa criança criativa. E sabe o que eles desenham? Tudo isso daí. E eu faço analogia sobre isso, falando um pouco, né, daquilo que a gente não desenvolveu, não criou uma habilidade para melhorar, vai continuar a vida inteira do mesmo jeito. Ah, Sheila, é isso que está falando? Isso eu já sei. Mas é muito interessante a gente poder pensar o que lá na nossa infância aconteceu com a gente, que a gente olha do mesmo jeito como se a gente tivesse 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. A gente tem a mesma crítica, a gente tem a mesma emoção quando lembra. Por exemplo, uma brincadeira é algo muito gostoso, a gente lembra do mesmo jeito. Ah, quando a mamãe falava para os filhos mais velhos assim: você tem que cuidar dos seus irmãos mais novos, porque se você não cuidar direito, se alguma coisa acontecer com eles, você vai apanhar ou você vai ser castigado. Né? Então, quando a gente lembra muitas vezes disso, a gente não traz um ressignificado na vida adulta. Muitas vezes, aquilo que a gente ficava olhando lá na infância ainda ressoa fortemente em nós. Por exemplo, meu pai e a minha mãe brigavam muito. Meu pai chegou a bater na minha mãe. Então a gente traz aquela lembrança, aquela raiva do pai, aquela vontade de defender a mãe, a gente toma um partido. Se a gente soubesse, quando a gente toma partido, que isso influencia na nossa vida, nós não faríamos isso jamais. Né? Então, quantos comportamentos nossos ainda são regidos por essas questões que não foram evoluídas, que não tivemos habilidade para lidar e para ressignificar? Por exemplo, né, essa criança que ouviu a vida inteira: se você não cuidar dos seus irmãos, você vai apanhar. Né? Talvez isso ressoe lá no inconsciente dele, e quando algum cliente que ele cuida, um cônjuge que ele cuida, algo não dá certo na vida dessas pessoas, ele auto se pune porque já tem um medo imenso ali, né? Falar: todas as pessoas que estão ao meu redor, quando tem um prejuízo, eu vou pagar por isso. Gente, parece algo absurdo, mas isso fica no inconsciente e rege muitas das nossas ações. Né? Enquanto não se trabalha, não se olha para isso, para poder ter a oportunidade de ampliar isso em nós, ampliar que existiam outras formas, que aquilo era a cultura daquele tempo, a maneira, o recurso que os pais tinham, até a gente processar isso, a gente não amplia como que a gente pode transformar essa dor, ao invés de ir lá para a nossa epigenética, e para a nossa consciência de fazermos melhor. Vamos continuar fazendo tracinhos, casinhas, montanhas e tudo mais. Ok? Vamos pensar um pouco mais nisso, com muito amor, com muito carinho, que hoje somos adultos e temos essa capacidade desde que a gente permita que isso venha à consciência. Né? E paramos de ser marionetes aí dessas ações inconscientes mesmo na vida adulta. Tá bom? Super beijo, Sheila querido. Até mais.